Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e hoje a gente vai falar sobre os alelos múltiplos. Lembra lá da nossa aula de primeira lei de Mendel? Se você não assistiu, corre lá para assistir, eu vou deixar aqui em cima para você poder clicar agora e depois você volta para esse vídeo. Por quê? Alelos múltiplos são exceções para aquilo que eu falei lá na primeira lei de Mendel. Então vamos recapitular um pouquinho. A primeira lei de Mendel falava que dois fatores, que hoje em dia a gente sabe que são genes, a gente chama esses fatores de genes, vão se unir lá na fecundação. Então um fator vem da mãe, o outro vem do pai, e na fecundação a gente tem a fabricação dessa duplinha de genes, que são os genes alelos. Então, a gente tem essa dupla que vai nos dar alguma característica. Esse é o modelo básico da genética, tá, pessoal? A gente vai ver essa exceção hoje, mas existem outras também, tá? Então, vamos lá. No caso lá da primeira lei de Mendel, a gente vai ter um cenário em que dois genes juntos vão atuar nessa característica e esses dois genes também podem ser de dois tipos diferentes, que são aqueles tipos que a gente chama de dominante e recessivo. Então, aqui eu coloquei um exemplo desse caso, a gente ainda não está mostrando os alelos múltiplos, a gente está mostrando o caso da primeira lei de Mendel para você relembrar, tá? Então, aqui a gente tem azão, azinho. Então, nós temos dois genes alelos, ou seja, genes que ocupam o mesmo locus no cromossomo, a mesma posição, e eles atuam na mesma característica. Porém, um é dominante, que é o azão, e o outro é o recessivo, que é o azinho. Qual é a outra possibilidade que a gente pode ter nesse caso aqui? O caso dos homozigotos. Então, nós temos o homozigoto dominante, em que os dois genes alelos para essa característica são do mesmo tipo e ambos são do tipo dominante. E temos o terceiro cenário, que é a combinação dos recessivos, a homozigose, o caso do homozigoto recessivo, em que os dois genes são iguais e são recessivos. Pessoal, numa situação em que apenas um par regular de genes atua numa característica, essas são as opções. A gente vai mudar as letras de acordo com o que a gente está estudando, mas a gente vai ter esse caso aqui, tá? Nos alelos múltiplos, o que acontece? Em vez de eu ter duas opções apenas, como azão ou azinho, para compor o meu par de genes, eu vou ter mais opções. Como que essas opções vão surgir, pessoal? A partir de mutações. Então, eu posso ter um azão lá, um trecho do meu DNA, que é o gene que eu chamei de azão, ele pode sofrer mutação e acabar trazendo uma outra característica diferente. E com isso, a gente vai gerando uma variabilidade ainda maior. E aí que entram os alelos múltiplos. Primeiro exemplo que a gente vai falar de alelo múltiplo vai ser o caso dos tipos sanguíneos no sistema ABO. Eu não vou falar de fator RH aqui, não vou falar sobre transfusões, compatibilidade, nada disso. Isso tudo vai ficar para próximos vídeos, porque aqui a gente vai abordar o aspecto genético apenas do tipo ABO, tá? O fator RH, ele tem uma outra situação, ele faz parte de característica de outros genes, tá bom? Então, a gente vai entender primeiro o que são esses tipos sanguíneos e eu vou explicar para vocês a parte genética, porque se trata de um caso de alelos múltiplos, tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho um desenho, uma imagem apenas ilustrativa, para você compreender o que são esses sistemas, tá? Então, o que acontece? O tipo sanguíneo A, ele é o tipo sanguíneo em que ele levou essa nomenclatura porque ele apresenta um aglutinogênio, ou seja, um antígeno, uma molécula na sua superfície, que foi denominada dessa maneira. Então, quando a pessoa apresenta esse tipo de molécula, ela recebe o nome A no seu tipo sanguíneo. Uma outra molécula caracteriza, então, o tipo B, por isso que eu fiz de cores diferentes aqui para simbolizar para vocês. E o nosso terceiro exemplo aqui é o AB. Reparem que o AB, ele apresenta, então, as duas moléculas, tanto a A quanto a B, por isso ele leva esse nome. E o tipo
O, eu sempre falo para os alunos, lembrem-se de 0. Ele não apresenta nem o antígeno do tipo A e nem o antígeno do tipo B. Isso, pessoal, nós estamos falando das células vermelhas, das hemácias ou eritrócitos do sangue, tá? Essas células vermelhas é que carregam essas moléculas que vão caracterizar esse tipo sanguíneo mais diretamente. Tem outros fatores associados? Sim, mas não vai ser o nosso foco hoje, tá? Então, se eu já tiver postado o vídeo de tipos sanguíneos, eu vou deixar linkado aqui também, mas a gente vai abordar isso mais pra frente, tá? Então, essas são as características. Quando a gente fala da genética para o sistema ABO, a gente vai ter então essas 4 variedades no nosso sistema, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, e nós vamos ter 3 tipos de genes diferentes que vão ocupar essa mesma posição no cromossomo. Só que nós temos só 2 cromossomos de cada um, a não ser que a gente tenha, claro, alguma alteração no número de cromossomos. Então, nós só temos 2 vagas disponíveis para que esses genes ocupem, certo? A gente sempre vai formar essa dupla de genes em condições normais. Só que eu tenho 3 genes, então eu tenho 3 opções que podem aparecer ocupando esses 2 lugares. Eu tenho o gene IA, o gene IB e o gene Izinho, que a gente usa essa nomenclatura para diferenciar. Repara que o IB e o IA, a gente usa o I maiúsculo, e o A e o B, normalmente a gente apresenta ele sobrescrito, tá? Você pode encontrar outras escritas, mas normalmente é assim. E o Izinho, por que ele é o único em minúsculo? Porque ele é o único que apresenta uma recessividade em relação aos outros 2 genes, tá? Então, IA e IB são ambos dominantes em relação ao Izinho, enquanto o IA e o IB entre si não dominam um ao outro, eles apresentam uma relação de codominância, que é algo que eu também vou abordar em próximas aulas. Se tiver já lançado, vou deixar aqui para vocês também, tá? Mas é uma relação em que um não ganha do outro, as 2 características vão se manifestar juntas, como a gente viu lá no desenho, né? A característica do A, do B e também o AB com as 2 moléculas juntas. Então aqui, pessoal, a gente tem uma tabelinha de fenótipo e genótipo. Então, em fenótipo, o tipo sanguíneo A, ou seja, o fenótipo, a característica que o ambiente com a ação do gene manifestam. Então, para a pessoa ser tipo A, ela vai ter que ter um desses 2 genótipos, olha só. Ou ela tem os genes IA e A, ou ela tem os genes IA, mas o seu segundo gene é o Izinho. Lembra que eu falei que o Izinho é recessivo em relação ao IA e ao IB? Então, para a pessoa ser tipo A, ela pode ser homozigota ou heterozigota. E aqui eu coloquei o desenho para vocês visualizarem melhor. Olha só os cromossomos, gente. Ele pode ter, então, 2 cromossomos carregando o mesmo tipo de gene, que é o gene IA. Eles podem ter um cromossomo com o IA, mas o outro com o Izinho. E ambas as situações, a pessoa vai ser do tipo A. Agora, e a pessoa do tipo B? É exatamente o mesmo raciocínio, só que com o gene para o B. Então, veja bem aqui, ó, tipo B, fenótipo, e o genótipo. Ou ela tem 2 genes para B, ou um para o B e um Izinho, que é essa situação aqui, ó, que a gente está vendo logo aqui abaixo. Então, 2 cromossomos com os genes para B, e B, ou um IB e um Izinho, que é o nosso recessivo nessa situação. Agora, a pessoa que é AB, ela só tem um genótipo possível, que é o genótipo heterozigoto, apresentando um gene para o A no primeiro cromossomo e um gene para o B no outro cromossomo. E o O, que é aquele que não vai apresentar nem o antígeno A nem o antígeno B, vai ser o homozigoto recessivo, o Izinho que caracteriza o fenótipo O, que é Izinho apenas. Então, AB e O só tem um jeito deles acontecerem, um de cada, né? Mas apenas de uma forma vai ocorrer esse fenótipo. Então, por que alelos múltiplos, pessoal? Eu não tenho só 2 opções de alelos.
ou é A ou é B. Não, eu tenho um terceiro, eu tenho o gene para o A, eu tenho o gene para o B e tenho o izinho que caracteriza a ausência dessas moléculas. Ele não vai trazer nem o A e nem o B. Então, uma terceira opção ali. Então, por isso, alelos múltiplos, eu tenho mais opções. Para a gente visualizar um pouquinho melhor essa situação dos tipos sanguíneos, eu trouxe aqui um cruzamento. Para vocês verem que, às vezes, a pessoa fala, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, eu só posso ser de tal tipo sanguíneo. Não necessariamente, não sempre você vai ter o mesmo tipo sanguíneo que os progenitores, tá? Então, vejam bem, aqui eu peguei para vocês observarem uma geração parental em que temos um indivíduo B heterozigoto com um gene para B e portador de um izinho, e um heterozigoto também, só que agora um heterozigoto para A, com um gene para A e um izinho. Então, coloquei aqui o primeiro indivíduo, os genes separados para fazer os gametas, e aqui também o segundo indivíduo. Quando a gente cruza, olha só, IA e B, IA, izinho, IB, izinho e izinho com izinho. Então, observa que nessa situação especificamente, a gente vai ter aqui 4 tipos de genótipos diferentes. A gente tem 25% de IA e B, 25% de IAizinho, 25% de IBzinho e 25% de izinho. E, portanto, a gente tem 25% de chance de ocorrer cada um dos fenótipos. Então, a nossa proporção fenotípica fica igual à genotípica. A gente vai ter 25% de chance do AB, 25% de chance do A, 25% de chance do B e 25% de chance de sair o O. Então, vejam, uma mãe A com um pai B pode nascer filho de qualquer tipo, dependendo do caso, se eles forem heterozigotos. Então, vejam como é curioso, como a gente precisa analisar. Se for uma pessoa B ou uma pessoa A, a gente precisa desse detalhe do genótipo para poder saber certinho quais são as porcentagens. Senão, a gente não vai conseguir saber, porque tem mais de um jeito de ser de uma característica ou de outra. Um outro exemplo que é muito importante vocês saberem, conhecerem e compreenderem, porque cai bastante em questões de vestibular também, é o caso da pelagem dos coelhos. Então, vejam só, a pelagem dos coelhos, elas vão apresentar 4 padrões de coloração diferentes, tá? Então, o primeiro exemplo aqui a gente tem o padrão selvagem ou agouti. Esse padrão aqui vai ser um pelo um marrom mais escuro, meio acinzentado. O chinchila, que vai ser um cinza bem mais regular, assim, mais voltado para um prateado, basicamente. O Himalaia, que é um padrão em que o coelho ele é branco, mas tem as extremidades com o pelo preto, mais escuro. E o albino, que ele é todo branquinho, tá? Só que, gente, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem 4 genes diferentes, ou seja, alelos múltiplos, né? Então, naquela dupla de vaguinhas que a gente vai ter ali no cromossomo do coelho, eles vão poder apresentar 4 opções de genes e não só 2, mais uma vez. E aqui, pessoal, peço uma atenção redobrada, porque nós vamos ter um padrão de dominância de um gene para o outro. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, o gene Czão, o C maiúsculo, sozinho, ele caracteriza o selvagem ou agouti, tá? E ele vai ser o mais dominante de todos. Ele, junto com qualquer outro, ele vai caracterizar a sua característica, ele vai ganhar, ele vai dominar. Então, observa aqui na tabela comigo, se eu tiver um homozigoto Czão, selvagem. Se eu tiver o Czão com o gene para chinchila, para Himalaia ou para albino, em todos os casos o Czão, ele até vem antes, né? Ele vai ser dominante em relação ao outro gene. O próximo, o segundo na dominância, é o gene para chinchila, que é o Czinho com o sobrescrito CH, que é esse gene aqui, tá? Só que aí, gente, o chinchila, ele perde para o Czão. Então, para ser chinchila, ele precisa ter esse gene e mais qualquer outro que não seja o Czão. Então, vem aqui para a tabela comigo, chinchila pode ter 2 genes para chinchila, Czinho CH, Czinho CH, ou pode ter um gene para chinchila e um para Himalaia, ou um para chinchila e um para albino, porque tanto Himalaia quanto albino perdem para
chinchila, tá? Daí nós temos o Himalaia sendo o próximo na dominância. Então, o Himalaia, ele perde para chinchila e para selvagem, e ele ganha do albino. Então, Czinho com o Hzinho sobrescrito 2 vezes, homozigoto, ou pode ser o Czinho H com o Czinho A, que é o de albino, que perde para ele. E, portanto, para ser albino, é o único que a gente vai ter apenas uma opção. Apenas o homozigoto com 2 genes para albino, que é o Czinho com o A sobrescrito, é que vai apresentar essa característica. Se é a primeira vez ou uma das primeiras vezes que você está vendo isso, talvez fique muito confuso porque é muita informação. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Lembra que o Czão, ele é o maiúsculo, a gente sempre usa essa nomenclatura de letra maiúscula como dominância. Então, isso já é uma dica para você lembrar que o selvagem aqui vai ganhar de todos, tá? Outra dica que eu dou para você, pode ser também, é da coloração ir se tornando cada vez mais clara. Podemos fazer uma relação assim. Então, se lembra que o selvagem, né, ele é aquele original, ele vai ter uma coloração forte, então ele é o mais dominante. Tô só fazendo uma associação para você lembrar, tá, pessoal? Não quer dizer nada. Depois a gente pode pensar no cinza. Do cinza vem o branco, mas ainda não é completamente branco. Ele tem as patinhas, né, com as pontas escuras, as extremidades, e depois o albino. Então, para você lembrar a sequência. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui nos cromossomos também. Então, eu coloquei alguns exemplos, não fiz todos da tabela, tá? Mas alguns exemplos, ó. Essa dupla de cromossomos. Esse coelhinho aqui, ele tem o Czão e tem o C com o CH sobrescrito. Então, ele tem o gene para selvagem e para chinchila. Portanto, ele é selvagem ganha. Já esse daqui, ele também é heterozigoto, ó, o C com o CH de chinchila, mais o C com o H de Himalaia. Então, o chinchila ganha de Himalaia, então ele é chinchila. Aqui, nós temos o Himalaia com um gene de albino, então o Himalaia também ganha. Então, esses 3 primeiros são todos heterozigotos, vejam bem, e cada um vai ter uma característica. E o último, que é o albino, ele precisa dos 2 genes de albino para ser albino. Vamos fazer então uma atividade de um cruzamento entre coelhos com características diferentes para treinar? Olha só, peguei uma geração parental aqui, em que nós temos um coelho de característica chinchila, porque ele tem um gene para chinchila e um para Himalaia. E outro que é Himalaio, porque ele tem Himalaio e albino, e o albino perde para o Himalaio, tá? Então aqui deixei todos os genótipos para fazer a colinha para vocês, e aqui a gente tem o nosso cruzamento. Então, ó, o primeiro indivíduo tá aqui, Czinho CH e Czinho H, esses 2 genes, e aqui Czinho H com Czinho A, que é o segundo. E a gente tem as nossas respostas do cruzamento. Então, CH com H, H e H, CH com A e H com A. Então, aqui a gente tem uma proporção genotípica em que a gente tem 4 possibilidades diferentes. Então, 25% de chance de cada uma. Olha só, de chinchila, heterozigota, com um gene para chinchila e um para Himalaia. A segunda opção aqui é um homozigoto com 2 genes para Himalaia. A terceira opção, um gene para chinchila e um para albino. E a terceira, um para Himalaia e um para albino. Então, 4 opções de genótipos, de combinações genéticas. Agora, a fenotípica, a proporção das características é diferente, porque olha só, tanto esse quanto esse são chinchila, porque eles carregam aqui o gene para chinchila, mas o seu segundo gene, ambos os casos vão apresentar genes que perdem para chinchila, que são recessivos em relação à chinchila. Então, acaba sendo tudo de característica chinchila. E na segunda parte, a gente tem uma situação parecida. O primeiro, ele é um Himalaia homozigoto, então a característica é Himalaia. E o segundo aqui é Himalaio heterozigoto com o segundo gene, que é para albino. Então, a gente vai ter a proporção fenotípica de 50% de cada um. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, clica em se inscrever, aproveita, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, deixa ideias de temas de vídeo que você acha que seria interessante para eu colocar aí entre os próximos. Curte, compartilha e até a próxima!